Olá, irmãos amigos, aqui estamos mais uma vez tentando transmitir algumas informações da Palavra de Deus. Uma série de mensagens sobre a pessoa do Senhor Jesus. Precisamos de toda a reverência, peço vossas orações para tratar desses assuntos tão sérios e tão importantes. Mas não tem como tratar da pessoa do Senhor Jesus sem mencionar um personagem que foi contemporâneo na sua época, chamado João o Batista. Então, estou tratando cerca de 20 mensagens agora, interrompendo um pouquinho a série Jesus e mostrando esse personagem para voltar novamente sobre o Senhor Jesus. Mas sempre tratando sobre o Batista, você está mencionando a pessoa de Cristo. Não tem como. Então, hoje nós vamos tratar quem foi João Batista. Ele foi um homem da linhagem sacerdotal. Vamos ler o versículo do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, o verso de número 6, que diz assim, Lucas capítulo 1, verso 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O biógrafo aqui, irmãos, o evangelista, o apóstolo Lucas, quando ele vai escrever sobre o Batista, ele menciona sua família. Ele menciona seu pai, sua mãe. E ele menciona a linhagem da qual o Batista viria, a linhagem sacerdotal. Quem eram, irmãos, os sacerdotes? Os 12 filhos de Jacó, o primeiro, Rúben, não aparece muito, a sua tribo não é muito destacada. Segundo vem Simeão e Levi. A linhagem sacerdotal vem de Levi. E o quarto, Judá. Esses 4 são filhos de Jacó com Lia. Jacó teve filhos com Lia, com Raquel, com Bila e Zilpa. Então, esses 4 primeiros que eu menciono aqui, inclusive Levi, vêm da linhagem do próprio Senhor Jesus também, na linhagem da mesmo pai e mãe, de Lia e Jacó. Eram irmãos. Os demais também, mas só por parte de pai, não por parte de mãe. Depois de Jacó, nós tivemos Levi e nasceram 3 filhos de Levi. Coate, Merari e Gerson. Desses 3 filhos, nasceram Anrão. De Anrão, de Coate nasceu Anrão. De Anrão nasceu Moisés. Aí vem quem? A lei destacada. Então, olha qual era a linhagem sacerdotal. A função de um sacerdote, irmãos, era a maior função no cargo religioso. No cargo político, de governo, não. Aí tinham os governantes, tinham o rei e outras pessoas. Mas no cargo, na linha da religião, o sacerdote era o topo mais alto, era o clã maior, era a pessoa que tinha autoridade máxima. E os pais de João Batista, inclusive João, ele vem da linha sacerdotal. Vamos ler o versículo de número 5, diz assim, Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Tanto Zacarias quanto Isabel eram da linhagem de Arão. Os 2 eram da linhagem sacerdotal. Os 2 tinham a linhagem sacerdotal. Olha que interessante. A Bíblia menciona que eles eram justos, que eles não tinham erros, eles andavam nos caminhos, nos preceitos do Senhor. Então, como é maravilhoso vermos como a Bíblia destaca os pais de João o Batista. O sacerdote, irmãos, ele tinha uma função específica no templo, no tabernáculo, até a chegada de Jesus. Em 1 Crônicas 24, dividido por Davi, você vai encontrar a divisão dos grupos, essas ordens que ele cita aqui. E Zacarias era da ordem de Abias. Então lá você vai encontrar a ordem de Abias. Então, qual era a função? Eles dividiam durante o dia
a função do sacerdote no templo. Coube a Zacarias a questão do incenso. Coube a ele esta função. Na época de Cristo, havia de 10.000 a 20.000 sacerdotes. Provavelmente, Zacarias não cumpriria mais essa função. Provavelmente seria única. Mas coube a ele, naquele dia, naquela hora, naquele momento, cumprir esta função. Quem era João Batista? Da mesma linhagem sacerdotal. Agora vamos ver o verso de números 6 e 7. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Pela lei judaica, irmãos, Zacarias poderia mandar Isabel embora. Ele queria um filho e eles não podiam ter filhos. Então ele poderia mandar Isabel embora, procurar uma outra mulher, casar e ter filhos. Ele não fez. Zacarias tomou uma decisão que os crentes todos devem tomar. Zacarias foi buscar a resposta em oração. Ele foi orar. Deus, me ajude, me dê um filho. Quero tanto um filho. E ele orou. E Deus vai abençoá-lo com um filho. Não vamos tratar hoje, mas Deus vai abençoá-lo com um filho. Vamos só mencionar superficialmente aqui hoje esse assunto. No verso 8 e o verso 9 diz assim, ó. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, que era de Abias, verso 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Deus preparou tudo. Deus preparou o momento. Por quê? Porque era um homem justo perante Deus. Era um homem que guardava os preceitos do juízo do Senhor. Tinha muitos sacerdotes na época que não queriam nada com Deus. Tinha muitos sacerdotes que usavam a sua função sacerdotal para a vontade, os desejos humanos. E como eram autoridades, ninguém poderia questioná-los. Mas Zacarias, a Bíblia menciona diferente, irmãos. Dessa linhagem que vem João o Batista. Foi aqui, irmãos, que o anjo encontrou com ele no templo, no momento que Deus separou, conversou com ele e disse: você vai ter um filho. E é interessante, ele acabou duvidando. Quando nós oramos, nós não podemos duvidar. Ele orou e Deus disse a ele que ele teria um filho. Quando ele duvidou, Deus o castigou, ele ficou mudo. Não pôde falar até o nascimento do seu filho, o Batista. Quando você pedir a Deus, não duvide, creia. Isso é fé. Isso é acreditar o que Deus vai fazer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Zacarias não estava agradando a Deus na sua petição. Agradava a Deus nas demais coisas, mas na sua petição não. Porque ele estava pedindo, duvidando. Porque o próprio anjo disse que ele duvidou. Deus conhece teu coração. Você também conhece se você está pedindo com fé, acreditando, ou se você está duvidando. Dessa oração, deste casal da linha sacerdotal, nasce João Batista, o contemporâneo de Jesus. E aí nós vamos ver daqui para frente quem era esse contemporâneo, quem era este homem que marcou a história como o maior de todos. Um homem totalmente estranho, cheio de mistérios, mas que vai marcar a história e vai marcar a história também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se puder, não perca a próxima, a sequência para ver quem era este homem e todos eles tratando sobre quem foi Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Deus, pela tua perfeita palavra e abençoa cada família, cada vida que está assistindo a tua mensagem nesse instante. Fala aos corações, ó Deus, e edifica as vidas. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.